É muito comum ouvirmos dizer que Jesus nos ama e que ele perdoa todos os nossos pecados. Afinal de contas, esta foi a missão dele, de ter vindo aqui à Terra para morrer por pecadores como nós não sendo merecedores. A Bíblia declara que todos nós pecamos e que somos destituídos da glória de Deus. Nós carecemos da glória de Deus. É muito comum encontrarmos pessoas de todas as classes sociais que viveram a sua vida conforme determinavam seus pensamentos ou a influência do meio em que vivia, onde muitas das vezes se entregaram à prostituição, ao mundo do crime, das drogas, viveram de fato da forma como bem parecia diante de seus olhos. Uma vida que os levava à destruição eterna, lhes levavam a uma situação decadente de condenação. Até que um dia ouviu falar do Senhor Jesus Cristo e decidiu experimentar desta graça sem fim, que é o amor incondicional de Deus para com o ser humano. E até aqui nós aprendemos que não existe pecadinho ou pecadão que não possa ser perdoado por Deus. Porém, Jesus disse que existe um pecado, o qual este não há perdão. Que pecado é este? E você sabe o que de fato é? Será se nós, em algum momento, de forma inconsciente, não cometemos um dia este pecado e estamos agora selados e condenados à condenação eterna? Pois bem, o meu nome é Davi e hoje eu quero falar com você a respeito deste assunto. Quero mostrar para você, dentre as linhas das Escrituras Sagradas, levando em consideração o contexto e o texto destas verdades bíblicas, as quais o próprio Jesus Cristo declarou, dizendo que para este pecado não haveria perdão, nem nesta vida e nem na por vir. Vamos então às Escrituras Sagradas e tiraremos todas as nossas dúvidas de uma vez por todas. Abrindo a nossa Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar o episódio em que acontecem estas coisas, aonde Jesus diz que contra este pecado não há perdão. No livro de Mateus, capítulo 12, a partir do versículo de número 31, diz: Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Perceba que Jesus ele diz que você pode falar mal dele. Diz que você pode falar mal contra Deus, mas você jamais poderá blasfemar contra o Espírito Santo. Ora, mas por que Jesus falou desta forma? Para isso, nós precisamos observar o contexto em que se encontra as Escrituras Sagradas. Neste momento, neste episódio, no livro de Mateus, capítulo 12, a Bíblia conta que Jesus ele cura um cego e mudo que estava possesso por demônios. E esta era a causa da sua doença. Após Jesus expulsar esses demônios, os fariseus e os escribas, estes dizem que Jesus só poderia fazer aquilo por meio do príncipe dos demônios. Então, Jesus começa a dizer da seguinte forma, a partir do versículo 26. Se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. No versículo de número 28, Jesus deixa claro que ele não expulsa os demônios por ele mesmo, mas através do Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Nós iremos encontrar a confirmação desta passagem no livro de Atos, no capítulo 10, no versículo de número 38, que está escrito: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele.
Perceba que Deus unge Jesus Cristo com o Espírito Santo. Nós iremos ainda testemunhar, conforme os relatos de João, assim como também os relatos de Mateus. Mateus, no capítulo de número 4, vai dizer que Jesus, quando estava sendo batizado por João o Batista, este diz que vê o Espírito Santo vindo em forma de pomba, repousando sobre Jesus. E uma voz saiu do céu, e que todos que estavam presentes foram testemunhas, dizendo: Eis aí o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Diante deste contexto, entendendo também o texto na sua profundidade, nós iremos perceber que os homens estavam dizendo que demônios estavam repelindo os próprios demônios através da vida de Jesus, quando esta obra era do Espírito Santo. E o pior de tudo é que o Jesus Cristo, ele estava provando de várias das formas que ele era o Messias, que ele tinha sido enviado por Deus. Neste aspecto, nós iremos perceber que aqueles homens, de forma consciente, rejeitavam a Cristo por inveja, por medo. Algo os motivava para que eles não recebessem a Jesus. Nós vamos encontrar ainda no livro de Marcos, no capítulo 7, que muitos daqueles creram em Cristo, mas amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amaram mais a posição de liderança, a posição de status, do que aceitar que Jesus era de fato o Messias, o enviado de Deus. Aqui nós chegamos à conclusão de que, se alguém de forma consciente entende que o Espírito Santo está curando, está expulsando demônios, e esta pessoa rejeita e ainda vai contra as obras do Espírito Santo, atribuindo-as a espíritos enganadores e demoníacos, este está cometendo blasfêmia. E contra este pecado, disse Jesus que não haverá perdão. Pois bem, nós percebemos que a blasfêmia é atribuir a obra do Espírito Santo a espíritos enganadores e demoníacos. Nós estamos, neste ponto, entendendo que contra este pecado não haverá perdão, segundo as palavras do Senhor Jesus Cristo. Mas isso precisa ser de forma consciente. Se você, algum momento, atribuiu as obras do Espírito Santo a obras de demônios, por ignorância ou por falta de conhecimento, Deus não levará em consideração o seu tempo da ignorância. No entanto, agora você já sabe que todas as vezes em que Deus operar uma das suas maravilhas e um dos seus milagres, esta operação é por meio do Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que agia através de Jesus Cristo quando ele veio na sua missão vicária, quando ele se entregou por cada um de nós. Agora, sabendo disso, você já não é mais indesculpável para que pratique este pecado tão grave e imperdoável. Pois bem, vou ficando por aqui. Se você gostou deste vídeo, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sino de notificações. Não deixe de deixar os seus comentários, pois eu te faço a pergunta: o que você acha a respeito deste assunto? Que Deus os abençoe e até a próxima, se Deus quiser.